Testemunha, ei na coruna, ei na o, ei na coruna, ei na o. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, meu amigo, minha amiga, você que é ou não é da Aldeia Dourada. Boa noite você que está pela primeira vez, boa noite você que está toda vez aqui. Boa noite, meu querido irmão Acai, Cariri Chocó Fucachó, que escreveu, compôs essa música e canta agora para a alegria dos nossos corações. Senti manhã, ei na corona, ei na arro. Muito bem, meu amigo, minha amiga, estamos aqui em mais um programa da Aldeia. Sejam todos bem-vindos, e como hoje é segunda-feira, é legal isso, né? Segunda-feira, dia do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria, como fazemos toda semana há muitos anos. Dá uma fechadinha no teu olho e, a partir da tua imaginação e da tua intenção, você se liga à energia do segundo raio, o raio dourado, o raio cósmico do amor, sabedoria. A partir do teu coração, você se sinta se conectando com os queridos Mestre Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância, que são os dirigentes do segundo raio, e que eles possam, na misericórdia divina e sagrada do amor desses corações, irradiarem sobre todos nós que estamos em contato com a aldeia a energia sagrada do segundo raio dourado, amor, sabedoria. Que ela passe pelo nosso quarto corpo mental, pelo terceiro corpo emocional, pelo segundo corpo etérico, e entre pelo chakra da coroa no canal interno e se espalhe em nosso organismo, corrente sanguínea, sistema nervoso, atingindo todos os órgãos e vindo parar no nosso coração, sagrado, dourado do amor, sabedoria, para que Ele tome conta da nossa vida, da nossa semana e nos traga a paz que nós tanto necessitamos. Que assim seja. Muito bem, meu amigo, minha amiga, agradeço a você, sua presença aqui, você que está vindo pela primeira vez, você que já é um amigo querido que toda sempre está aqui conosco. Que semaninha, né? No Brasil principalmente, né? A gente teve notícias muito graves do processo político. Eu não gostaria de ter escutado, não gostaria de ter ouvido nada disso, porque eu entendo que todo mundo é um ser divino e é o que a gente tenta pregar, propagar na aldeia aqui como missão. Todos somos seres divinos vivendo uma experiência humana, porém ainda muitos egos, né? Nós vamos falar hoje da consciência da unidade. Muitos egos ainda estão presos em algumas histórias de busca de poder, de supremacia, de achar que é mais que merece, ou o que eu penso é verdade, o do outro que pensa não é verdade, só eu tenho a verdade. E eu vi vários pastores agora manifestar, né? Deus falando que, e quando você via, não dava nada certo o que Deus falou. Então, acho que não foi Deus, porque Deus não vai falar bobagem. Ele fala aquilo que é o amor e o que é a consciência da orientação e da cura, né? Porque todos somos dele. Mas, então nós vemos coisas muito graves acontecendo e eu lamento que pessoas que tiveram uma chance enorme de poder, de fazer um trabalho em prol do próximo, de construir uma vida coletiva de prosperidade, de abundância, de segurança, atuaram assim. Não acredito que a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, que são compostos de pessoas que se enganam como eu e você, poderiam cometer tantos enganos e promover um inquérito desse, né? Então, há muitas verdades ali, muitas coisas que aconteceram, e é triste lamentar que aqueles que estavam no comando para realizar um trabalho
deram essa derrapada. Eu já falei aqui em 2 ou 3 programas, eu repito rapidamente uma frase. Quando a gente estava na eleição agora, antes dessa eleição, primeiro na eleição no final de 2017, quando eu intuí, algo falou, às vezes acontece assim, que o senhor Jair Messias Bolsonaro seria eleito presidente da República. Porque aqueles opostos a ele, que estiveram no poder durante muito tempo, se perderam e não conseguiram encontrar um meio. Então, o comando, a direção iria. Então, vamos imaginar que seja direita e esquerda, como toda a mídia e a imprensa fala. Então, o senhor Jair Messias trouxe um comando da direita. E o que me foi falado vai ser uma experiência também para que o outro lado reflita e todo mundo reflita e num futuro próximo encontremos um caminho melhor para o Brasil. Quando estávamos agora na eleição de 2022, né, talvez um mês e meio antes, de novo eu estava na minha meditação com o meu sagrado cachimbo, que a gente vai falar dele já já. Também intuí algo, falava assim, que o Lula seria eleito novamente, porque ele não havia cumprido a missão dele com o Brasil. Ele havia largado a missão devido a todo o envolvimento político que ele tinha com o partido e com algumas pessoas, que também transgrediram a lei e desequilibraram, como esse governo fez agora, o atual que saiu, que foi eleito em 2018. Isso, então, ele precisou ficar mais de 500 dias preso, refletindo, e segundo eu intuí, não sou dono da verdade, né? Até desconfio de mim, porque eu sou palmeirense, então palmeirense também é um defeito, não é só corintiano. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente, iria ser eleito porque ele vinha com uma nova oportunidade de tentar cumprir aquilo que ele havia deixado em aberto, como missão com o país. E, de fato, se eu jogasse em jogos, né, de azar, né, esses bets da vida, eu talvez estivesse ganhando dinheiro, mas não é meu caminho, jamais eu farei isso, mesmo que venha qualquer informação eu não vou fazer isso porque não é a minha busca é outra, a minha busca é busca de alma, de autoconhecimento, de equilíbrio. Bom, isso tem consequências agora, e nós vamos viver agora 2025, desafios interessantes, né? Desafios interessantes, porque consequências terão. Mas isso é cura. Se você que está ouvindo ficou impactado por ser de um lado ou por ser de um outro, aí quando chegou a pizza aí, a Júlia saiu, e eu fechei a porta porque ela começa a latir, e agora ela quer entrar, ela não vai ficar de castigo até terminar o programa. Então veja, e a gente continua vivendo, como brasileiro, como cidadão, e nós temos então que ter agora a consciência da unidade. A consciência da unidade. O que é a consciência da unidade? Eu entendo que a consciência da unidade, segundo eu escutei do ser das estrelas, a consciência da unidade é que vai salvar a humanidade. Muito bem. Então vamos lá, tentar entender um pouco essa consciência da unidade. Eu, pessoa, você, pessoa, nós, pessoas, seres humanos, estamos aqui vivendo uns desafios enormes de todos os dias, com um conjunto de situações e informações bombardeados por uma mídia quase que sempre tendenciosa, sem o equilíbrio da apuração de uma notícia que não seja visando o interesse meu pessoal do que seja algo coletivo para um bem comum. Essa é a mídia, esse é o grande conglomerado da imprensa que torce para determinados times ou valores ou tendências políticas porque isso traz um benefício material para eles ou político. Ok. Então, a gente é permeado por isso. Então, aí eu recebo um conjunto de informações
A mídia criou um conjunto de necessidades que eu não precisaria ter. A tecnologia, a evolução, o aprendizado, a ciência traz coisas maravilhosas para nós. Porém, aquilo que é colocado pela ciência como algo de maravilhoso, bom, de repente um creme para a pele, de repente um tratamento para cabelo, de repente um tratamento para próstata, de repente uma pílula anticoncepcional, não importa, algo para diabetes, para emagrecimento, isso se torna uma verdadeira pandemia de comercialização com seres que têm apenas a ganância. Eu nunca esqueço, alguns anos atrás, puxa, perto de 30 anos, quando eu fiz o curso de regressão de memória do INTVP, Instituto Nacional de Terapias de Vivências Passadas, que naquele tempo era, não sei se é mais agora, dirigida pela psiquiatra, que eu reconheço e sou muito grato a ela, me ajudou muito. Eu fiz 20 sessões de terapia com ela na minha formação. A gente estava no almoço e a gente está sentado na mesa com o marido dela, que parece que era engenheiro, o Pérez, né? Eu não lembro primeiro, o Pérez, né? O Pérez. E ele estava falando, ele é uma pessoa que transitava, naquela época, eu também não sei, mas ele está aqui no planeta, no núcleo espírita, e ele era um pesquisador. Então ele falava de um processo chamado de rádio, acho que é transcomunicação, parece que é o nome, a qual algumas pessoas criam através de um aparelho de rádio que coloca em determinada frequência, recebem mensagens dos desencarnados. E os espíritos podem se comunicar. Ele então era uma pessoa que participava do núcleo de pesquisa. E ele contou nesse almoço que a gente estava, num restaurante ali na rua Maestro Cardim, do lado do Hospital Benefícios Portugueses. A gente está sentando lá, comendo lá naquele tempo eu ainda comia carne, comendo um filezinho, qualquer coisa. E ele disse que algumas pessoas do núcleo dele ficou sabendo, através dos amigos da espiritualidade, que mestres da quinta dimensão, que são inventores que procuram trazer todo esse conhecimento para a vida humana nas várias áreas necessárias, tinham desenvolvido um aparelho que poderia ser passado aqui no planeta Terra, que um aparelho que fosse com vídeo televisivo, e nesse aparelho seria possível gravar áudio e vídeo de seres desencarnados. Então seria uma transcomunicação com vídeo, não só com áudio, a qual a gente poderia, através daquele aparelho, acessar seres da quarta e quinta dimensão e trazer a imagem dele. A gente ia ter a imagem do espírito. Não precisaria só em centro espírita para você de Umbanda, né? Tá. E aí, segundo a espiritualidade, esses seres da quinta dimensão, eles começaram a visitar no planeta Terra pessoas que tinham autoconhecimento com tecnologia para ver quem é que estava preparado. E algumas dessas pessoas que eles começaram a intuir esse processo, que seria algo a ser passado para um bem coletivo e uma caracterização nova de uma visão religiosa nova, porque a religião é um mal, é quase um câncer para a humanidade. A religião é a minha opinião e eu sei que eu não vou mudar isso porque eu sei do que eu estou falando. A religião é um mal. A religião tira a gente de Deus. A religião é comandada por seres preconceituosos e dirigida por uma mandala escura negativa que nos afasta de Deus a partir do momento que a gente segue aquela religião. Porque os conceitos não são de amor e de perdão, de luz, de misericórdia, de você perceber o Deus interior. O conceito é de poder para que você fique preso nesse poder. E a cada consciência de engenheiros e técnicos em eletrônica, que eles começavam a intuir um caminho para se chegar a montar um aparelho aqui na Terra que seria totalmente orientado pela espiritualidade para ver a transcomunicação com áudio e vídeo,
a pessoa, quando começava a perceber, já imaginava, nossa, eu vou vender os direitos autorais por 3 milhões, 5 milhões, 20 milhões de dólares. Eles se retiravam. E até hoje esse processo não aconteceu. Por quê? Porque é do algo humano. Então, por que eu não me mantenho? Por qual motivo eu não me mantenho no meu centro e trago sofrimento e desequilíbrio para a minha vida? Ó, eu aprendo e falo aqui em vários programas, eu vou repetir isso pela milésima vez, há um conceito sagrado orientado pela espiritualidade que todos os mestres que a gente tem acesso, que somos todos um. Nós somos uma grande experiência humana, nós somos todos seres divinos vivendo essa experiência humana e nós também manifestamos as partes sombrias e machucadas da nossa história, as partes que são incoerentes, as partes que são inconsequentes. E nessas partes inconsequentes, incoerentes, competição, ciúmes, a inveja, desejo de poder, achar que eu sou melhor que você, achar que eu tenho mais direito que você, achar que você é um josta, mas eu não, ou que o meu clã, que o meu time, que a minha comunidade é melhor e mais inteligente, ou merece mais misericórdia e amor divino que a sua, porque a sua está errada, a sua é pecadora, a minha não é. E tem tantas outras coisas que a gente poderia falar, né? Muito bem. O que acontece comigo, ser humano? Eu e você e os outros que não entendem ou estão nos escutando nunca vão nos conhecer, ou seja, todo mundo que está aqui somos seres duais. Luz da essência da criação que está aqui em nosso coração para ser despertada e a experiência da sombra, que foi o lado sombrio que entrou para promover o contraste. Lembra que a gente falou muitas vezes? Eu fui criado no amor do Pai, Mãe Divino, e eu estava em êxtase, eu não sabia nada, eu não tinha nada, eu não conquistei nada, e o Pai então criou uma situação chamada sombra, quando ele colocou medo na minha consciência, para que o medo criasse contraste com a luz. E o contraste com a luz promovesse a experiência. E através da vivência da sombra, do medo, que nos levou à arrogância, à vaidade, o orgulho, etc. Todas as coisas que o ser humano tem, que isso foi criado pelo próprio pai e mãe. Tem que entender. E Deus não é sacana, Ele é amor. Ele quis que a obra deles igualasse a Ele no amor. E nós vamos atingir isso na consciência crística no amor. Quando a gente olhar para a sombra e verificar a ilusão que ela é. Quando a gente olharmos para o medo e darmos o risada e acolhermos ele. Quando acolhemos o desejo de ser mais, o desejo de poder, o desejo de criticar o outro, o desejo de amaldiçoar as pessoas que não funcionam do meu jeito. Quando acolhemos toda essa parte e olharmos que somos uma única unidade, porque nós somos unidade, essa é a consciência da unidade, a vida se torna melhor. Porém, como a vida na Terra é a única vida, planeta Terra, eu falo isso há pouco tempo, porque eu aprendi há pouco tempo com a espiritualidade, 3 ou 4 anos, não há nenhum planeta nos universos semelhante à Terra. Como falamos no programa passado, a Terra é um crisol. A Terra é um lugar específico de desenvolvimento de uma nova experiência de Deus. Por causa disso, então, foi trazido, há 100 e poucos anos atrás, um novo conceito de desenvolvimento através de uma nova teoria chamada psicologia. Vamos chamar de começador, né? Você entendeu o que eu falei, né? O começador. Quem começou isso foi o Dr. Sigmund Freud. Antes já,
Outras pessoas apareceram, como William Collier, que já em 1787 ele trouxe o termo de neurose. E o Dr. Freud pegou essa palavra, entende? Então o ser humano tem neurose. E as neuroses podem ser entendidas, melhoradas ou até curadas. Você é neurótico, eu sou neurótico. Mas, felizmente, eu não sou nem você psicótico, eu nem você somos esquizofrênicos. Que aí é um processo mais doloroso, que precisa, às vezes, de interação até medicamentosa para ajudar. Nós somos só neuróticos. Nós temos sombras que vêm, que nos tiram do caminho, não consigo lidar. Então, um conceito de neurose é o estado psicológico que caracteriza uma perturbação que a gente... Uma perturbação emocional que eu manifesto. E isso afeta a saúde da pessoa. Eu vou dar uma neurose. Eu tenho uma neurose, medo de altura. Eu tenho momentos que eu fui jogado em vidas passadas, em lugar alto e morri. Eu tenho medo de altura. Tem pessoas que têm medo de barata. Tem pessoas que votam no Lula, outros não vão ser. Não, desculpa, não falei isso. Tá? Mas tem corintiano também não, tá? Então, neurose. É um sentimento que vem, que às vezes tem neurose, que as pessoas precisam comprar. Tem pessoas que precisam roubar. Tem pessoas que precisam se drogar. Tem pessoas que precisam mentir. Tem pessoas que têm alto desejo de poder. Tem pessoas que se sentem tão insignificantes que se escondem da vida. Ó, a vida é um azar. Isso é o conjunto do neurose. São emoções e sentimentos que eu tenho dentro de mim, que eu não consigo olhá-los e lidar com eles, e eles provocam sofrimento. Então, a neurose, segundo uma informação interessante na psicologia, é uma forma do organismo humano, do organismo psíquico se defender de conflitos que foram recalcados e não enfrentados. O ser humano quer prazer. Todo mundo quer prazer. Você tem, às vezes, o prazer através de uma música. Você tem o prazer através de um esporte, de uma atividade física, de um time de futebol, de basquete, de Fórmula 1. Não importa. Você tem prazer através de um orgasmo. Você tem prazer através de um bom salário, de um emprego, de uma casa, de uma viagem. O ser humano quer prazer. Mas, então, às vezes, quando eu estou num sofrimento, isso é complicado e doloroso. Num sofrimento emocional, que eu não consigo achar esse prazer dentro de mim, porque eu estou numa confusão, eu busco o substituto que me tire da dor. E os característicos substitutos que me tiram da dor, grande parte deles está ligada a álcool, drogas em geral. Mas tem outras pessoas que buscam da dor. A minha experiência clínica do consultório de mais de 30 anos me ensina algumas coisas. Algumas pessoas buscam através do sexo a substituição da dor. Outras pessoas buscam através do poder material. Eu preciso ter muito. Então, cada um vai... existem tipos diferentes de neurose. Algumas são mais complicadas, como a histeria. A histeria traz um sofrimento vivido pelo corpo. Né? Então, o Dr. Freud, que começou a desenvolver isso, quando ele percebeu, no tempo que ele estava desenvolvendo a psicanálise, ele não sabia nada. Ele foi intuído para seguir um caminho, porque ele não tinha referência. Talvez a referência que ele tinha era de William Collier, que em 1787, um médico escocês chamou de neurose comportamentos que o ser humano tinha, que eram desassociados de uma realidade. Então, o Dr. Freud foi muito trabalhador, aquele que experimentou com alguns pacientes, mulheres que tinham problemas de sexualidade, que chegavam a ficar paralíticas, não andavam. Quando ele conversava, essas pessoas voltavam a andar. Uma mulher que chegou a ficar cega, e ele conversava com essa mulher, e essa mulher voltava a enxergar. Problemas de fala também, a mesma coisa.
E aí, quando ele começou a pesquisar o que havia por trás, porque ele intuía que existia algo que ele chamava inconsciente que estava perturbando e trazendo aquele transtorno, porque até antes essa pessoa era sadia e depois ficou doente, ele chamou de histeria. Por quê? Havia alguma coisa ligada a um forte desejo da sexualidade que elas tinham e que naquele momento não era possível se manifestar pela prisão emocional que existia há 100 anos atrás, 110 anos atrás. Então também tem a obsessão, não estou falando de obsessão espiritual, é um pensamento obsessivo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu vou enfrentar qualquer coisa e você ter paz quando eu conseguir aquilo, que pode ser uma operação plástica, que pode ser comprar um carro da marca tal, que pode ser comprar uma casa, que pode ser mais bonita que ele ou que ela. É um leque enorme. E de repente, quando eu atinjo o objetivo, não completou. E eu entro numa nova busca de obsessiva. Tem também a fobia. A fobia, que é um sofrimento, ele é consciente com relação ao mundo externo. Então, vamos supor, eu tive uma vez alguém que me procurou que tinha um medo enorme de barata. E ela me procurou depois, segundo palavras dela, não reafirmo isso, eu estou pegando o que ela falou, quando essa moça me procurou, ela tinha voltado da licença maternidade fazia 2 ou 3 dias, uma neném muito pequenininha, ela voltou a trabalhar, e quando ela chegou em casa, por 7 horas da noite, ela foi pegar o leite, eu já não lembro se era o leite que ela tinha tirado dela e tinha deixado na geladeira, ou eram os leites em pó, e foi esquentar o leite no fogão, com a bebê no colo, de 3, 4 meses, e de repente entra uma barata voadora pela janela, ela joga o neném no chão. Se tivesse batido a cabeça direto, talvez ela teria perdido seu neném. Ela me procurou no outro dia chorando, desesperada. Meu Deus, o que é que eu fiz? E tinha uma história, em uma vida passada que a gente acessou por uma regressão, que ela tinha morrido num lugar muito complicado, porque teve um tombo e caiu num fosso, e que tinha baratas, e ninguém veio acudir essa pessoa, porque era um lugar distante, e a cena que ela se lembrava antes do desencarne era um mundo de barata passando em cima dela. Então barata representava morte, fobia. Então veja só, as neuroses causam determinados efeitos no nosso sistema nervoso, uma mudança de comportamento Hoje em dia, a psicologia moderna chama a neurose de psiconeurose ou distúrbio neurose. O Dr. Freud, que começou esse processo inicialmente através da psicanálise, ele diz que todo ser humano é neurótico. Eu e você somos neuróticos. E os outros também são, mesmo que aqueles que acham que não. Porque nós temos coisas em abertos. E quando essa coisa em aberto encosta em mim, quando essa coisa toma conta de mim, o que acontece comigo? Eu desequilibro. Eu saio do meu eixo, eu pratico coisas que depois eu até me envergonho, eu não sustento equilíbrio emocional. Então, agora, o duro não é quem é neurótico, o duro é aquele que tem uma psicose, que é um agravamento maior, que tem uma tendência a ter um padrão repetitivo que não consegue entrar em contato ou se libertar dele, ou o psicótico, que tem, o esquizofrênico, que tem uma cisão da realidade. Esquizofrênico é como se fosse uma divisão cerebral, e a realidade para ele é aquele que a mente dele cria, não aquilo que ele vive. Então, às vezes, ele acessa uma realidade de uma vida passada, e ele vive hoje vivendo uma vida passada, então não há
um valor que venha nos trazer alguma coisa. Então, numa visão mais atual, a neurose, que afeta nossas vidas, ela normalmente tem uma tendência grande de ser criada nos 7 anos iniciais da nossa vida, na formação da psique, onde temos a criança interior. Claro que depois de 7, 8 anos, 9 ou mais, até agora, semana passada, pode ter acontecer algum trauma forte, de algum impacto, que pode, mas a base principal das nossas neuroses estão nos 7 anos iniciais na criança interior, antes de fechar a moleira. E também são as memórias do passado. Elas vêm até nós. E aí elas tiram do equilíbrio. Por quê? Eu, infelizmente, como ser humano, não desenvolvi o hábito de ficar no coração. E quando o mestre sagrado Jesus de Nazaré, filho de Maria e de José, carpinteiro lá de 2000 anos atrás, trouxe a informação nos evangelhos que foram copiados, Maria Madalena, Tiago, quem mais foi? Não foram os 4 evangelhos permitidos, Tomé, né? Que Deus está dentro do coração do ser humano, não no céu, que foram encontrados em apóstolos, em vasos de cerâmica, né, chamado apócrifos, né, os evangelhos apócrifos, que foram proibidos, e a partir do ano 500 e pouco, a Igreja Católica te mandava para a fogueira, ou mandava te matar, se você tivesse aquilo lá. Eram proibidos em nome de Cristo. Ou seja, a própria palavra que o Cristo disse para libertar o ser humano era proibida e te matava em nome dele. Tá? Mais de 1000 anos, uma sombra absurda que se instalou na Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, a gente pode fazer uma pergunta só. Por que nós sofremos? Nós sofremos porque não estamos na consciência da unidade, Cacilda. O que é a consciência da unidade? A consciência da unidade não é algo que se refere à ideia de que todos os seres são diferentes, mas se complementam. Eu e você nos complementamos, mesmo que temos tendências diferentes. Você pode gostar de verde ou do azul, você é corintiano, eu palmeirense. Você pode votar no centro, na esquerda ou na direita. Você pode gostar mais de goiaba ou mais de laranja, mas eu tenho algo que me une a você. Então, por exemplo, as árvores de um bosque ou as folhas de uma mesma árvore são diferentes, mas se complementam. As raízes, a gente tem no Recanto, a Rosa Dourada, em Araçariguama, uma coisa, a gente vê raiz que sai da árvore, pela topografia do terreno, que elas têm mais de 30, raiz da árvore, está lá quem quiser ver, mais de 30 metros de comprimento. Ela vai se ligar à raiz de outra árvore. Naquele filme lá do Cameron, que é o... Como é que é aquele cara azulzinho lá? Como é que chama lá? Que ele vai fazer o número 2 agora. Já fez o número 2, vai fazer acho que o número 3 agora. O Avatar. Lembra as árvores que veio lá? E aquilo, claro, não é daquele jeito, mas é mais ou menos daquele jeito. A natureza se comunica, porque a natureza tem consciência da unidade. E eu, ser humano, me afastei dela por causa do ego. Porque eu quis ser melhor que você, eu quis ter mais que você. E quando a gente entra nessa nova fase, então a alteração da consciência da unidade, do eu, é um fenômeno de que o indivíduo apresenta mais de um eu ao mesmo tempo. Então, quantos eus eu posso ter aqui? Eu tenho um eu de um ditador, eu tenho um eu de um rei, eu tenho um eu de um mendigo, eu tenho um eu de um político, eu tenho um eu de um prostituto ou prostituta, que eu fui em vidas passadas. Está tudo aqui, nesse campo. Por isso que nós, aqui da aldeia, trabalhamos muito com memória do passado. Por isso que a gente trabalha com a cura das memórias do passado. Todos esses eus estão aqui. Todos esses eus estão me permeando. Então, a alteração da consciência da unidade, do eu,
é muito presente na esquizofrenia, mesmo também em surtos psicóticos. Porém, quando eu me dou um propósito sagrado de me manifestar ou de me permitir o contato com a minha natureza divina, e a minha natureza divina não está no poder de um carro novo, no poder de um bíceps bacana, no poder de uma lipoaspiração, no poder de uma mama que eu encho de silicone para mostrar que eu sou gostosa. Não, o poder do meu divino está no amor do coração. Quando eu me dou o poder do amor divino no coração, eu começo a ter a consciência da unidade. E o que não me deixa manter a consciência da unidade? Porque a consciência da unidade, somente ela salvará a humanidade. Enquanto nós, seres humanos, não tivermos consciência da unidade, nós vamos ficar capengas. Enquanto eu, ser humano, não participar dessa história fantástica e bendita, de me sentir ligado a tudo que nós aprendemos no xamanismo, tudo é uma coisa só. Nos cursos xamânicos nós falamos muito disso. Tudo é uma única consciência que se manifesta de diversas maneiras. Então, há no meu coração um caminho novo que eu preciso aprender através de meditação, de busca de centramento da minha realidade, da minha verdade, eu me ligar, me estruturar, me manter, porque ele vai me levar a um caminho que traga paz e felicidade. E nós, seres humanos, precisamos dessa paz, dessa harmonia, porque nós saímos da casinha e não voltamos ainda. E a casinha que eu tenho que estar ligada é a casinha do coração, a casinha do meu melhor, a casinha do divino que está em mim, e o divino que está em mim e em você não vai ser acessado nunca pela mente, pelo ego que quer poder, pelo ego que julga, pelo ego que tem medo, pelo ego que se acha melhor ou pior, não importa a tendência, pelo ego que vota no Lula ou que vota no Bolsonaro. Não, a consciência do divino está na paz do meu coração. E quando eu encontro essa paz, quando eu busco essa paz, quando eu me concentro nessa paz, eu vou curando e transformando a minha vida. Meu querido, minha querida, eu vou acender esse cachimbo agora. Esse é um cachimbo xamânico. Esse cachimbo xamânico, você recebe ele na aldeia no curso Resgatando o Xamã Interior do Carnaval. A gente não traga no cachimbo. Eu tenho 24 anos com cachimbo, esse já é o quinto ou sexto já. Ele serve para fazer o quê? Limpeza, como se fosse uma defumação, centramento e alimentação. É o principal instrumento do xamã. A gente com o cachimbo limpa coisas que você não imagina, de ambiente ou dos corpos das pessoas. Maraca. Maraca também é um instrumento sagrado do xamanismo. Eu vou ter que acender mais porque eu estou falando no PT o suficiente para manter acesa, né? Maraca também é um instrumento do xamanismo que a gente usa para também dispersar e limpar energia. Tanto para trazer energia divina, como para limpar energia. O uso da maraca e o cachimbo contínuo é um dos instrumentos mais fortes que nós temos no xamanismo. Meu patuá. Tem vários tipos de patuá. O que é o patuá? Patuá é um colar que visa trazer determinadas energias de defesa para que você se mantenha mais no teu centro. O que eu estou querendo dizer? E no carnaval agora, 1º, 2, 3, 4 de março, nós vamos realizar mais um curso Resgatando o Xamã Interior.
As informações todas estão no site da aldeia. É um curso que, além de você aprender como usar o material xamânico, e você vai fazer também iniciações de cachoeira, iniciações com erva de poder, iniciações do cachimbo. Ritual da ayahuasca, o principal caminho que a gente tem é o tema de hoje, consciência da unidade, a consciência crística. Se você tiver interesse de viver uma experiência transformadora que poderá mudar a sua vida, mas mudar mesmo, entre no site da aldeia, olha lá, aldeiarosodorada.org.br, curso Xamanismo no Carnaval. Dá uma lidinha lá, você tem valores, programação, informações, você pode ainda pagar em 7 vezes e venha viver no Carnaval, talvez a experiência mais rica da sua vida, porque essa experiência muda a nossa história, muda o nosso caminho e nos leva ao caminho do coração, da consciência da unidade. Gratidão a todos, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.